Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem foi encontrando, diga amém. Amém. Podemos ler aqui a palavra do Senhor nessa noite. Verso 15 em diante, de 2 Samuel, capítulo 12. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque dizia: eis que sendo a criança viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse-lhe ele: vivendo ainda a criança, jejuei e orei. Porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém, igreja? Continua de pé, vamos fazer um minuto de oração nessa noite. Pai querido, amado, Deus maravilhoso, estamos aqui, Senhor, unidos e reunidos no Teu nome, Pai, para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar, Senhor, neste culto, meu Pai, de mulheres, Pai. Estamos aqui para aprender e ouvir mais de Ti, Senhor. Tu já falaste, meu Pai, pelos louvores, Tu já falaste pelas oportunidades, meu Pai. Agora, mais uma vez, Pai, queremos ouvir através da Tua palavra, Pai. Senhor, seja bem-vindo a esta casa. A casa é Tua, o povo é Teu. Tu tens liberdade neste lugar, Espírito Santo. Eu já quero declarar e profetizar no Teu nome cura, milagre, salvação, libertação, sinais de Deus sobre o Teu povo nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai. Não deixa nós sairmos daqui, Pai, sem receber da Tua parte, Pai. Oh, Senhor, fala de uma maneira profunda, fala de uma maneira poderosa, que venhamos sair daqui entendendo, Senhor, que venhamos sair daqui praticando a Tua palavra, Pai, que venhamos sair daqui edificados e fortalecidos em Ti, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar, em nome de Jesus. Toda a palma para Jesus. Aleluia, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Igreja amada do Senhor, o tema deste culto que foi passado é: mulheres de joelhos mantêm sua família de pé. Aleluia. Aí o tema era 1 Tessalonicenses 5,12: orai sem cessar. E eu orando ao Senhor, pedindo a direção sobre o texto, Deus me entregou esta palavra. Aleluia. E vai falar de um homem que orou, que jejuou, que chorou, e Deus não atendeu a oração. Não sei se a igreja está entendendo. Aleluia. Mas o jargão do crente é: vamos orar.
vamos jejuar, Deus vai se levantar. E quando Deus não quer se levantar? E quando Deus não quer atender a nossa oração? Você está preparado para ouvir o não de Deus? Você está preparado para ouvir o silêncio de Deus? Porque, irmãos, é fácil. Todas as vezes quando a gente se determina a dizer, eu vou levantar um propósito de oração, porque Deus vai me dar a vitória. Aí levantamos e Deus não responde. Aleluia. Porque a mentalidade do crente é, todas as vezes que eu me levantar para orar, Deus vai responder. A mentalidade é, ninguém vai orar a Deus na intenção de que Ele não vai fazer nada. Não. Vai orar na intenção que Deus vai ouvir, que vai responder, que você vai testemunhar. Davi também pensava dessa forma. E nesse dia, Davi teve uma experiência com Deus. Ele ouviu o silêncio de Deus. Ele ouviu o não de Deus. Por isso que Deus me trouxe aqui para desconstruir o que você construiu na sua mente, que todas as vezes que você for orar, Deus vai atender, nem sempre. Nem sempre. Terá momentos que Deus vai dizer, não é a hora, não é o tempo, não é como você quer, está me pedindo. Oh, igreja. Mas eu vou chegar lá, porque hoje a mensagem é forte. Você vai se segurar na cadeira hoje para ouvir. Aleluia! Deus me deu alguns pontos nessa palavra. E eu orando a Deus, eu digo, Senhor, o Senhor me botou no estreito, porque hoje eu vou trazer uma mensagem pesada. Eu digo, oh, meu Deus. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Tem hora, igreja, que precisa Deus nos dar um chacoalhão assim, para a gente aprender, para a gente se despertar. E Deus me deu o primeiro ponto. O que é a oração? Você já parou para perguntar e refletir o que é a oração? Porque o que a gente faz é somente se prostrar para orar, mas não sabe nem o significado da palavra. Não sabe nem o que está fazendo. Por isso que eu gosto muito quando Deus me dá essas direções, para a gente aprender o que há por trás de tudo que a gente faz diante de Deus. Porque às vezes a gente quer viver no automático. Eu vou orar, não sabe nem o que é a oração. Diz que vai orar, não sabe nem o significado da palavra. E Deus me deu a direção. É um elo permanente de comunicação entre a criatura e o Criador. Trata-se ao mesmo tempo de uma manifestação de gratidão a Deus em um meio de entregar anseios e inquietação. A oração, ela não deve ser uma busca pela vontade própria, mas sim um esforço para se aliar com a vontade de Deus. Não sei se você entendeu. É um elo entre você e Deus, entre a criatura e o Criador. Mas é uma comunicação que você está diante de Deus, não para fazer sua própria vontade, nem o que você acha que Deus tem que fazer, mas se dizer, Pai, me alinha com a tua vontade. Eu estou aqui expondo a minha, mas a tua é melhor. Então eu quero me adaptar à tua. Eu quero fazer a tua. Oh, igreja. Quantas vezes nós vamos orar com essa mentalidade? Jesus tem que fazer o que eu acho que tem que ser feito. Porque Jesus é assim. Jesus é assado. Deus tem que ir por aqui. Como se a gente estivesse ensinando o menino a fazer a brincadeira. Não. Jesus, Ele sabe como agir. A sua e a minha oração é, Senhor, estou aqui. O Senhor sabe da minha vontade. Mas eu quero parar para ouvir qual é a tua. Eu quero parar para me alinhar à tua, Senhor. Oi, igreja. E nem sempre se alinhar com a vontade de Deus será fácil. Será o oposto do que você pensou. Será o oposto do que você esperou. Será o oposto do que você criou na mente do que Deus iria fazer. Oi, igreja. Não sei se você está entendendo. Mas Davi viveu esse momento com Deus. Davi era conhecido como
coração de Deus. Um homem que tinha uma vida de oração. Um homem que estava perto do Senhor constantemente. Tudo que ele fazia, ele queria a direção de Deus. E todas as vezes que ele escorregava, ele se arrependia porque ele sabia que estava errado. Mas chegou um momento que ele errou feio. Quando ele adulterou com Batseba. Quando ele cometeu o pecado do adultério, seguido de morte, e mandou matar Urias. Ele achou que estava pouco e não mandou matar o marido da mulher. Mas, igreja, não sei se você está entendendo. Davi pensou, eu até errei, mas ninguém viu. Ninguém estava aqui no palácio. Todo mundo estava na guerra, olha. Mas ele não sabia que Deus estava vendo lá. Deus estava lá vendo a guerra e vendo Davi aprontando dentro do palácio. Não sei se você está entendendo. Mas terá momentos, aleluia, que até pensamos que Deus não está vendo. Mas Ele tudo vê. Ele tudo sabe. Ele sabe aqueles momentos que cometemos deslizes em palavras, em pensamentos, em atitudes, que achamos que o irmão do lado não está vendo. Ele pode até não estar, mas Deus já te vê. Quantas vezes nós cometemos falhas e até dentro da casa de Deus e queremos bancar de santos e santas dentro da igreja? Quantas das vezes, irmãos? E eu falo isso aqui, não é hipocrisia não, é a realidade. Que os tempos estão cheios, mas muitas das vezes estão cheios de pessoas de si mesmo, não cheios de Deus, não cheios da presença de Deus. Estão cheios de querer que Deus faça suas próprias vontades. Estão cheios de entrar dentro do templo e ficar julgando até a alma o irmão do lado. Está dentro do templo. E está levantando a mão e está adorando. E pensando que Deus é bom, ó. Pensando que Deus não está vendo. Davi era o rei. E ele, por achar que ele era o rei, que tinha poder e controle sobre tudo, achou que qualquer mulher que ele queria ter, ele poderia. Mas aí, o que a palavra diz? O salário do pecado é a morte. Davi não morreu, mas o fruto do pecado dele teve que morrer. Porque Deus, ele não compactua com o rico. Não sei se a igreja está entendendo, mas eu vou entregar tudo que Deus mandou. Não pense que a tua oração será respondida, aleluia, se você estiver com o espírito de acusação dentro da igreja. É pecado, vai gerar morte. Pode não, você não morrer, mas pode Deus tocar na vida de alguém por causa do seu erro. Não sei se a igreja está entendendo. Eu vou entregar. Esse tempo, igreja, essa geração, será o tempo que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, ó. Será o tempo que os altares, Deus vai começar a dar chicote para o povo. Para que o povo se aprume, porque não vamos para o céu de qualquer forma. Você vai ter que ir para o céu, mas deixando aqui na terra todos os pecados, todos os erros, todos os defeitos, todas as manias, todas as hipocrisias. É deixando aqui. Não é querer levar a glória por toda a bagagem, não. E esse tempo será o tempo que Deus vai começar a limpar o povo. E é pela palavra. É pela palavra, igreja. Porque a palavra tem estado escassa nos tempos. A palavra tem sido pouca. Muitos querem o louvor, muitos querem a oração. Mas quando chega na palavra, quer reduzir o tempo do culto. Quando chega na palavra, o povo já está querendo ir embora. Quando chega na palavra, o povo já cruza os braços, já olha o telefone, já olha o relógio. Já não quer mais ouvir. Por quê? Porque o momento da palavra é o momento que vai confrontar. O momento da palavra é que vai arrancar o que precisa for da tua vida. Igreja. Aí Davi disse, ninguém viu, mas Deus viu, ó. E a mulher de Urias chegou. A criança lá, 9 meses, nasceu. Todo mundo
alegria na casa, olha, fruto de um pecado, fruto de um erro. Davi pensando, tá tudo bem, ó, eu não falo nada. O negócio tá tudo bem, ó, o menino nasceu. E Davi pensando que ia continuar tudo bem. Mas não sei se você está entendendo. Mas o que foi dito anteriormente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que todas as vezes que errava, se arrependia. Então Deus disse assim, eu vou esperar. Ele vai se arrepender. Eu vou esperar. Ele vai orar. Ele vai clamar a mim, porque ele sabe que pisou feio. O Senhor deu tempo, igreja, porque o nosso Deus, Ele é paciente. Ele nem sempre vai nos confrontar de primeira. Ele espera que a gente caia na nossa consciência. Não sei se você está entendendo. E o Senhor espera. Passou um dia, 2 dias e nada. Davi, ó, se achando bichão. Chegou um momento que Deus disse, não, Davi não está entendendo não. Davi não vai se arrepender não. Vou mandar Natan lá. Para ver se Natan acorda Davi. Natan foi. Contou aquela história do homem que tinha uma ovelhinha. E só tinha uma ovelhinha. E o homem rico tinha muitas ovelhas. E o homem rico quis matar a ovelhinha do pobre. Contou a historinha para Davi. Davi, julgador, achando que estava certo, disse, tem que matar este homem, ó. Porque o povo foi pegar a pobre da ovelhinha do povo, não sabia que aquele homem era ele. Não sabia que aquele homem era ele. Nada disse, esse homem é tu. Sabe por quê? Porque tu pisou feio com Deus. E não pense que vai ficar de pé o fruto do erro, não. O Senhor vai tocar e vai adoecer a criança. Não sei se você está entendendo, gente. Mas tem lutas na nossa vida que são frutos de erro. Que a gente procurou nas nossas escolhas. Aí a gente achava que agora se bater, Deus vai perdoar. Deus até perdoa, mas você tem que sofrer as consequências. Você tem que colher o que plantou. Davi teve que colher. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, para você entender que para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus Ele olha com um olhar comum para todos. E hoje o olhar de Deus está para a nossa vida. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa conduta? Como é que está o nosso altar? Como é que está a nossa caminhada? Como é que está? Será que só está vindo? Eu vou para a igreja só para bater ponto na igreja? Só para dizer, pastor, eu estou aqui, ó. Mas a cabeça está longe. Não está mais com aquele ânimo, com aquele vigor. Oi, igreja. Não sei se você está entendendo. Eu vim aqui sim, nessa noite, te impulsionar, te influenciar a orar. Sim. Mas também, antes de você orar, se arrepender. Antes de você orar e dizer, Pai, se houver algum caminho mal dentro de mim, arranca. Por quê? Porque ele estava fazendo tudo isso, mas com o fruto do pecado do lado. Com o fruto do pecado dentro de casa. Com o fruto da escolha errada que ele fez. Não sei se você está entendendo. Mas você pode até estar pensando assim, mas porque ele tem a ver no mundo de mulheres uma pregação dessa. Deus, ele sabe por quê. Ele sabe porque é a minha vida e a sua vida. Ele sabe. Ele sabe que vai ter momento que ele vai dizer para mim, para você, se arrependa. Deixa eu arrancar da tua vida o que preciso for. Deixa eu consertar o teu altar que está rachado.
entendeu ainda que o decreto vai ser de morte? Tu não entendeu ainda que eu não vou deixar essa criança viver, mesmo que tu jejune, mesmo que tu chore, mesmo que tu ore. Eu não sei se você está entendendo. Mas o Senhor quer que a gente entenda que terá orações que Ele não vai responder. Por vários motivos. Primeiro, pode não ser a vontade de Deus. Pode não ser o tempo de Deus na tua vida. Pode ser que você não esteja pronto para receber ainda. Porque eu já falei na outra vez que eu vim aqui. Tem algo na minha vida que eu oro há muito tempo. E Deus não respondeu. Deus, ó, está no silêncio. E eu continuo orando. Eu continuo buscando. Mas Deus não quis responder. Isso será motivo de eu sair da presença? Não. Sabe por quê? Porque eu entendi que Deus respondendo ou não, eu tenho que continuar buscando. Deus respondendo ou não, eu tenho que continuar orando. Deus respondendo ou não, eu tenho que continuar perseverando. Davi diz: eu vou orar, porque Deus é misericordioso. Deus, Ele é compassivo, Ele tem compaixão. Deus, Ele vai, aleluia, vê que eu estou me humilhando, que eu estou aqui, aleluia, me arrependendo, que eu estou aqui dizendo: Senhor, deixa essa criança viver. Parece que muitas das vezes eu e você, em muitas orações que fizemos: Senhor, não faz isso não, Jesus. Sabe aqueles momentos que a gente ora pelo familiar, aí Deus começa a puxar o parafuso da vida do familiar, aí a gente vai lá e diz: Senhor, o bichinho está apanhando, Jesus, tem misericórdia, deixa o bichinho apanhar para aprender. Não sei se você está entendendo, mas eu já vi casos de irmãs orar por maridos, por filhos que estavam no trabalho. Aí quando Deus começou a puxar o parafuso, aí ela vai orar, mas ela dizer: Senhor, não fez a mão não, tem misericórdia. Mas você não pediu para Deus trabalhar? Você não pediu para Deus tratar? Então deixa o tratar de Deus quebrar bem quebradinho, para que possa estar no prumo como Deus quer. Segundo ponto, igreja, precisamos conhecer qual é o propósito de Deus. Precisamos conhecer qual é o propósito. E a gente conhece qual é o propósito através da oração, da busca nas Escrituras, de ouvir o Espírito Santo e de consultar pessoas sábias. Qual é o primeiro ponto? Orar. Ler a Bíblia e ouvir o Espírito Santo. Depois você vai perguntar a alguém, uma mulher de Deus, um homem de Deus, para ter a confirmação do que Deus falou. Mas as pessoas hoje invertem a história. Primeiro fala com o Brasil e o mundo, para depois falar com Deus. Primeiro vai contar para fulano, para Beltrano, para Cicrano, para pessoas que até não convém tu contar o que tu está passando. E às vezes você está falando demais. E às vezes você está falando que não deve ser falado. Não sei se você está entendendo. Principalmente, igreja, em culto de mulheres é preciso ser falado este ponto, para que as mulheres sejam sábias, para que as mulheres sejam prudentes, para que as mulheres fechem mais a boca. É preciso falar, porque às vezes falamos demais, igreja. Às vezes falamos até o que não convém. Tem coisas que é para você contar só para Deus. Tem coisas que é para você conversar só com Deus e com seu esposo, com a sua esposa. Não é com a rua toda, não. Tem coisas que você tem que ser prudente. E o tempo de hoje, temos que ser prudentes, para que nós possamos alcançar o que o Senhor tem preparado para nós. Porque tem momentos que você não vai alcançar o que Deus tem falado ao seu respeito, porque você tem falado demais. Você tem falado antes do tempo. E aí acaba atrapalhando o projeto de Deus. Tem horas que é para você falar só quando acontecer. Que é para você glorificar o nome do Senhor.
desaprender a oração. Não sei se você está entendendo. Mas eu vou chegar no ponto principal desta noite, desta pregação. Você conhece qual estágio dos 3 princípios da vontade de Deus que você possa estar? Eu vou nessa noite falar de 3 estágios da vontade de Deus. Você vai ver qual é dos 3 que você está. Você não vai precisar responder. Primeiro, é a perfeita. A perfeita é o que o Senhor determinou desde o princípio para nós. É a perfeita vontade dele. É o que ele determinou. É o que ele escreveu. É o que ele designou para nós. A segunda é a circunstancial. Não é a vontade de Deus nos fazer sofrer, mas é por causa de circunstâncias que ele permite. Em meio às escolhas que fazemos, ainda nos permite para nos ensinar algo. É a vontade circunstancial. Aí o Senhor me deu um exemplo. Sabe aqueles momentos, principalmente nós mulheres, que vamos para algum lugar, aí diz, eu preciso comprar tal coisa, aí vai. E aquela tal coisa dá um valor muito acima do que você está. Aí você diz, eu vou comprar. Deus vai prover e eu vou pagar, porque eu preciso disso. Aí vai nessa fé. Chega um momento que Deus não proveu. Aí o nome foi para o Serasa. Aí o nome foi para o SPC. Aí lá vai a irmãzinha. Senhor, o Senhor deixou eu não me sujar. Por que Jesus só me mandou o dinheiro da providência? Aí qual é a lição de Deus nisso? Para que tu foi comprar além do que tu não pode pagar? Essa é a vontade circunstancial. É a que Deus diz, vai, compra. Vai nessa fé que eu vou prover. Mas só que eu vou te ensinar que tu tem que aprender a viver no teu limite. Tu tem que aprender que mesmo sendo dono do ouro e da prata, que eu sou, tu tem que aprender a valorizar o pouco, para eu poder te colocar no muito. Aí a pessoa está no pouco e quer comprar o muito. Não valorizou nem um pouco. Aí vai dizer, eu deixo tu comprar, mas tu vai ter que aprender que tu tem que comprar só o teu limite. É a vontade de Deus circunstancial. É a pessoa escolher uma situação, aí aceita aquela situação, mas não era o que Deus queria para ela ou para ele. Mas Deus diz, vai, eu vou deixar, eu vou aceitar, eu vou permitir, mas não é o que eu queria para ti. Mas eu vou te ensinar algo dentro dessa situação. Essa vontade de Deus circunstancial, igreja, eu gosto muito de atentar que é aqueles momentos de lutas que nós procuramos viver aquela luta. É aqueles momentos que não é a luta que Deus está permitindo, não. É a gente que está procurando. Aí Deus diz, se tu procurou, tu vai viver agora. Vai botar o joelho no chão. Agora vai buscar, agora vai orar. Mas eu vou te ensinar que tem horas que temos que buscar em Deus discernimento. Para quê, missionário? Para saber quando eu devo avançar e quando eu devo recuar. Quando eu devo falar e quando eu devo me calar. Porque a nossa tendência, igreja, nos momentos de aflição, nos momentos de tensão, é de falar, é de resolver. Eu vou resolver. Eu vou falar. Aí o Senhor disse, tu vai ter que orar. Tu vai ter que silenciar. Tu vai ter que deixar eu fazer. Que igreja, pense num povo para ser provado é o cristão. Que tem momento que a gente quer deixar o Espírito de Pedro descer em nós e vigiar, Senhor, me segura. Segura, porque eu sou cristão, mas tem hora que a minha língua doer, tem hora que a minha mão não crescer, então o Senhor me segura para não me falar. Aí o Senhor diz, vou te segurar, mas tu vai te cumprir. Tu vai orar. Irmão, pense que se eu fosse contar muitos pontos que nós vivemos, igreja, que eu vivi, teve hora que eu queria ir resolver, que eu queria falar, e o Senhor disse, tu vai orar.
tirando de perto. E a segunda vez, Deus resolveu fazer o quê? Abrindo uma porta de emprego para o vizinho passar o dia fora e deixar ele tribular. Chegar só para dormir. Ai, que bênção. Você está entendendo como é que Deus faz? Aí se eu fosse resolver, tinha arrumado uma confusão no vizinho. Tinha arrumado a situação, aí o Senhor resolve. Abre emprego, a pessoa passar 24 horas dentro desse trabalho. O Senhor fazer a obra, Deus faz. Igreja, Deus fez. Então, eu não sei se você está entendendo como a vontade de Deus, a perfeita, é melhor para mim, é melhor para você. E a terceiro ponto é a vontade permissiva. A permissiva é quando alguém fica obstinado a fazer algo. Aí Deus permite que a pessoa faça. A permissiva é Deus falando, dizendo não vai. Vou dar um exemplo de casamento, que é o ponto-chave. Deus dizendo, fulana não casa. A mãe dizendo, fulana não casa. Até o vizinho dizendo, não casa, não vai dar certo. Então a pessoa diz, mas eu vou casar. Porque eu gosto do fulano, eu gosto da ciclana. Aí todo mundo, Deus levantando, vai dizer, não é de Deus. E a pessoa diz, não, eu quero. Aí diz, aí, vai. Mas aí tu vai pagar o preço, vai todo dia levar um chicote para tu aprender. Que tu não deveria ter ido. Não sei se você está entendendo. Mas eu estou dando só esse exemplo de casamento para você entender qual é a vontade permissiva. A vontade permissiva é das pessoas obstinadas. É Deus dizendo que não e a pessoa dizendo, mas eu quero. Ah, Senhor, vai ter que ser assim, porque eu quero é assim. E Deus dizendo, mas não é assim. Aí a pergunta de Deus é, qual é a vontade de Deus que você está nesse momento? É a perfeita? É a circunstancial ou é a permissiva? Eu te aconselho a você ir para a perfeita. Porque a perfeita, tu não vai sofrer. Tu vai somente se alegrar. A perfeita, tu vai até demorar para receber. Mas quando receber, será para glorificar o nome do Senhor. Essa noite Deus me deu esta palavra, igreja, para a gente refletir. Essa palavra Deus me deu para a gente refletir nessa noite. Para que você pare e reflita. Qual é a forma que está a sua oração neste momento nas suas causas? Será que está na vontade perfeita, na circunstancial ou na permissiva? Porque Davi estava o quê? Na vontade permissiva. Ele estava obstinado, dizendo que Deus era para reviver a criança. Porque Deus tinha que reviver a criança. Davi, olha lá. Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava na vontade permissiva. Ele não queria qual era a perfeita. Porque a perfeita, Deus já tinha dito, eu vou levar a criança. A perfeita era essa. Mas Davi não queria. Davi queria que a criança vivesse. Aí Deus disse, Davi, tu vai entender que não é o que tu quer, é o que eu quero na tua vida. E aí a Bíblia vai falar que a criança morreu ao 7º dia. Quando a criança morreu, a Bíblia vai dizer que Davi se levantou, se limpou, se ungiu e sentou para comer pão, enxugou a lágrima, sentou para comer pão e depois foi adorar. É como se Davi estivesse dizendo assim, Senhor, tu não atendeu minha oração porque eu estava na vontade permissiva, né? Mas agora eu aceito a tua perfeita na minha vida. Agora eu aceito a tua perfeita, então eu vou adorar. Eu entendi agora que tu quis levar a criança, então eu vou adorar. Não sei se você está entendendo, mas terá momentos na nossa vida que a gente vai estar na permissiva, que a gente vai estar na circunstancial. Aí Deus vai deixar a gente sofrer para que a gente vá para a vontade perfeita. Não sei se você está entendendo, ó. Mas eu espero, igreja, que nessa noite, você que está na vontade permissiva e circunstancial, você aprenda e diga, Senhor, eu quero ir para a perfeita. Mesmo que a tua vontade perfeita não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mas sim o que
Deus quer fazer na tua vida. Oh, aleluia. Que Deus quer agir. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Como eu falei, eu já ouvi muitas testemunhas de pessoas que eu convivi. E os meus olhos viram essa pessoa orando. Os meus olhos viram essa pessoa chorando. E dizendo: Senhor, salva meu marido. Senhor, liberta meu marido. Essa irmã estava no ciclo de oração, na consagração, no clamor, dizendo: Senhor, salva meu esposo, liberta, Senhor, faz a obra. Eu quero ver na tua casa comigo. A vontade dela. Aí o Senhor diz: eu vou salvar, eu vou libertar, mas não será do teu jeito. O jeito dela, Senhor, que ele esteja do meu lado na tua casa. Que ele caminhe comigo na tua casa. E a vontade de Deus: filha, eu vou salvar, mas eu vou levar. Porque ele não vai entender caminhar contigo. Não sei se você está entendendo. A irmã estava na vontade permissiva. Ela dizendo: Senhor, eu quero que ele esteja do meu lado, caminhando. E o Senhor dizendo: eu vou salvar, a alma dele não vai perecer, mas eu vou levar. Mas ela não estava entendendo. Aí ele ficou enfermo, igreja. Ele ficou doente, muito mal. E ela lá, continuando na oração: Senhor, salva meu marido. Agora o Senhor tem que curar, Jesus, porque ele ficou doente, bichinho. A senhora dizendo: filha, mas eu vou levar. Tu não está entendendo que essa situação é para eu levar ele. Ela não estava entendendo. A oração dela: Senhor, cura. Aí ela dizia para todo mundo: ô irmão, ora pelo meu marido, para Jesus curar ele, para ele poder aceitar Jesus e caminhar comigo. Quantas vezes eu ouvi ela dizendo assim? E na nossa visão, a gente já via que era Deus preparando o terreno para ele se converter e Deus levar ele. Mas ela não estava vendo. E aí chegou o momento que Deus levou. E aí o que ela disse para nós? Vitória, mas ele aceitou Jesus. Deus levou ele, mas ele se converteu. Ele abriu o coração duro que ele tinha para o Senhor. Não sei se você está entendendo, mas a oração dela foi respondida, sabe por quê? Porque aquela era a vontade perfeita de Deus na vida dela. O Senhor iria salvá-lo, mas ele iria levar. Por quê? Porque o Senhor tinha um novo tempo para ela. E aquele novo tempo, ele não iria fazer parte com ela. Porque ele não ia entender. Aí ela ficou viúva, igreja. Mas pense que teve um tempo que ela começou a entender que aquela era a vontade perfeita de Deus. Aí ela disse: Senhor, faz a tua vontade. Aí ela começou a orar: Senhor, faz agora a tua vontade na minha vida. Deus tirou ele da minha vida.
Senhor, eu quero sim salvação, libertação.